Olá, deputado Eduardo Bolsonaro. Estou aqui vendo ao vivo de Fortaleza no seu Facebook e também vi no seu Facebook que eu poderia estar enviando um vídeo com alguma pergunta que possivelmente Vossa Excelência responderia. Pois bem, eu gostaria de fazer um link sobre aquela palestrante dos direitos humanos que comentou que o policial, na tentativa de ensinar o policial a trabalhar, comentou que o policial só poderia atirar no bandido caso ele fosse alvejado primeiro. Eu tenho certeza que isso não é verdade, mas eu gostaria de saber até onde isso é verdade e o que pode ser feito para essa realidade do Brasil mudar. Na minha opinião, posso ser um pouco radical, mas o bandido fugiu, o bandido correu, não se rendeu com o policial dando voz de prisão, tem que atirar, não interessa. Como no caso daquele vídeo do policial que não estava em horário de serviço, que você publicou, que morreu. Ele estava tentando render os dois suspeitos e acabou sendo morto. Na minha opinião, ele devia sentar bala nos dois caras antes que eles tivessem oportunidade de fugir ou até de alvejá-lo, como aconteceu com vários tiros. Gostaria de algumas considerações sobre o que pode ser feito para isso mudar no país e até onde essa reação policial pode ir, o que é verdade, o que não é a respeito desse assunto aí, beleza? Obrigado, eu vou continuar assistindo ali o teu live. Um abraço. Meu nome é Daniel Luiz Dana, eu sou de Rio Negrinho, Santa Catarina, ok? Fala, Daniel, obrigado pela pergunta. E para você que está interessado em mandar uma pergunta para a gente também, é só mandar para o e-mail que está aparecendo na sua tela a sua vídeo pergunta, que assim que possível eu responderei. No caso, a pergunta do Daniel era para eu ter respondido durante o Diálogo São Paulo, que é um programa que eu estou fazendo em São Paulo, reuniões periódicas para tratar de determinado tema. Então, sempre que possível, eu respondo a sua vídeo pergunta. Vamos lá. Daniel, de fato, esse vídeo que viralizou na internet é de uma jurista, e ela falando para uma turma de pessoas, eu não sei se exatamente policiais, mas tem um policial do lado dela, e ela disse que o policial ele só pode atirar depois que ele for alvejado, ou seja, depois que ele que ele sofrer um tiro, for baleado. E ela complementa ainda, falando que ela não tem vocação para ser policial. É lógico, ninguém tem vocação para morrer. É um absurdo, é esdrúxulo, é ignorante, é imbecil, é burro pensar dessa maneira como ela. Porque ela, se nós tivermos um policial que atenda o que ela falou, amanhã ela vai ser a próxima pessoa a ser vítima da violência. Não é isso que eu quero, mas, seguindo aqui comentando a questão dessa jurista, de fato o policial ele tem que atirar no caso de legítima defesa. Não é que o policial vai executar alguém. A gente tem que dar meios para que ele use a força. O Estado tem o monopólio da força. A partir do momento que você abomina toda e qualquer forma de violência, você também vai estar abominando o policial que atira. Para pensar. Uma pessoa vem para cima de você está caminhando na rua, vai fazendo um assalto, etc., tenta cometer um latrocínio, ele vem atirar em você. Se um policial atira nesse criminoso, será que a violência que esse policial comete é a mesma violência que o criminoso estaria ali realizando? Essa é a atenção, esse que é o tipo de pensamento que eu convido todos a refletirem. O policial ele tem que poder atirar. É por isso que a gente fala que ele tem que ter uma retaguarda jurídica para poder agir, bem fazer o seu trabalho. Ninguém recupera uma arma de um criminoso, ninguém resgata colegas policiais de uma favela, ninguém faz uma reintegração de posse no paz e amor. É muito difícil isso aí acontecer, é muito raro. Então, Daniel, a sua visão ela não é radical. A sua visão, você está pensando em proteger o policial. É a mesma visão que eu tenho. É por isso que a gente tem trabalhos aqui nessa casa para colocar adiante projetos de lei
que acabem com a figura do excesso de legítima defesa. Você muito bem disse aí, por que o policial lá no Rio Grande do Sul morreu, mesmo depois de ter abordado criminosos, ter dado tiro na perna de um deles, e quando o criminoso teve a oportunidade, executou o policial? É porque aquele policial, se ele tivesse matado o criminoso, se ele tivesse dado 5 tiros naquele criminoso, ia aparecer um monte de gente de direitos humanos para dizer que ele fez errado, que ele deveria ter feito o uso progressivo da força, para então chegar a ponto de atirar mais de uma vez naqueles assaltantes. Essas pessoas de direitos humanos, elas estão preocupadas com a vida do vagabundo, não é com a nossa não. No dia que nós dermos tranquilidade para a polícia trabalhar, a polícia vai fazer um bom serviço para nós. O vagabundo vai ficar no seu canto, vai ficar com medo. Então esse é o tipo de política que a gente tem que implementar no país. E isso daí reflete na segurança de todos nós. Não é à toa que nós estamos batendo recorde em cima de recorde, ano após ano, das nossas taxas de homicídio. Não é à toa que a bancada dita da bala aqui, de deputados oriundos de forças policiais, que ela triplicou. Passou de 7 deputados da legislatura passada para 21 deputados nessa legislatura atual. Então a gente tem que passar a visão do policial. Quando a gente vai no hospital, a gente não procura um médico? Quando a gente tem problema na justiça, a gente não procura um advogado? Por que quando a gente vai falar de segurança pública, a gente deixa de fora os policiais e chama juristas como essa que fez essa afirmação de que o policial só pode reagir depois dele ser alvejado? Não, meus caros. O policial ele tem que poder agir para resguardar a sua vida, a vida de terceiros, e se for preciso matar, que mate. A gente não tem que ter vergonha disso. Eu tenho que ter vergonha de ir no enterro de mais de 500 policiais por ano. A gente tem que ter vergonha quando 60 mil brasileiros sofrem assassinatos todos os anos. A gente está em níveis de guerra. E o que o governo fala? É contra a revogação do Estatuto de Desarmamento, é contra a redução da maioridade penal, é contra rever a lei de execuções penais, que bota na rua um monte de preso vagabundo. E pior ainda a situação quando lança, por exemplo, a audiência de custódia. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, prevê agora de que, em 24 horas, o preso em flagrante se reunirá com o promotor, o juiz e o defensor para saber se ele foi bem tratado pela polícia. E de quebra, muitos juízes com uma política desencarceradora estão colocando esses marginais de volta à sociedade. Então a gente pode dizer o seguinte, o governo do PT deixou todo mundo igual. O preso adulto está igual ao preso menor de idade. Já sai da delegacia rindo e debochando, voltando para cometer o seu crime na sociedade. Eles costumam dizer, o pessoal de direitos humanos, que os presídios são a universidade do crime. Pois bem, estão fazendo da sociedade o laboratório do crime. Eu proponho mudar isso tudo, botando a visão do policial. E você? Será que está junto com a gente para fazer essa mudança, para melhorar a qualidade de vida de todo mundo? Pensa um pouquinho nisso, que você vai começar a admirar ainda mais o nosso trabalho aqui na casa. Perfeito? Um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus.